Sejam bem-vindos ao Minuto a Minuto. Hoje vou apresentar um filme de biografia, comédia e drama de 2011, chamado Intocáveis. Atenção para os spoilers. Numa noite em Paris, Dries está dirigindo para seu empregador Philippe pela cidade. Enquanto esperam no tráfego e isso se torna muito chato, então Dries ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando de outros carros e ignorando as placas de trânsito. Isso faz com que a polícia os persiga, e Dries aposta 100 euros que consegue despistá-los, mas após passar por debaixo de uma ponte, os policiais os surpreendem, cercando-os por ambos os lados. Dries não parece muito preocupado, e dessa vez, ele aposta 200 euros que consegue uma escolta policial. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a atuar então, comportando-se de maneira ofendida e dizendo que Philippe não consegue se mover e que ele estava levando-o ao hospital. Os oficiais encontram a prova disso quando veem a cadeira de rodas no porta-malas, e ao se aproximarem de Philippe, o veem convulsionando, o que também é uma atuação. Vendo que é uma emergência, os policiais perdoam Dries por ultrapassar o limite de velocidade e oferecem-se como escolta até o hospital. Para comemorar a vitória da aposta, Dries coloca a música September de Arf, Wind and Fire, e ao chegarem ao seu destino, ele compartilha um cigarro com Philippe assim que os policiais se vão. Dries promete que vai resolver tudo e os leva embora justo antes que a equipe do hospital pudesse encontrá-los. Essa amizade começou muitos meses atrás. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não está indo muito bem, pois todos os candidatos têm respostas muito padrão ou constrangedoras para suas perguntas na entrevista. Mas eles são subitamente surpreendidos quando Dries abre a porta da sala, ignorando o fato de que ainda não é sua vez, porque ele só quer que assinem alguns papéis dizendo que não o contratarão, para que ele possa receber os benefícios do desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até mesmo dando em cima de Magali, mas Philippe o acha divertido e pede para que ele volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Dries retorna para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto todos os seus irmãos menores o incomodam, conseguindo concluir apenas com a ajuda de sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a chegada da mãe, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente depois de pegar sua mochila, fazendo Dries suspeitar ainda mais que ele está envolvido em algo errado. À noite, sua mãe chega, e ele lhe entrega um ovo Fabergé que ele roubou e diz que estava de férias quando ela pergunta. Ela não fica feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora ele apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela está absolutamente farta de todas as mentiras dele e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e comendo lanches com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe para buscar seus documentos e é recebido pela governanta Yvonne, que o mostra pela casa e conta sobre a rotina diária de Philippe. Ela também mostra o quarto que ele teria para si mesmo, com um banheiro próprio. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser levado até Philippe, que lhe oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita o teste de 1 mês, e Philippe aposta que ele não durará 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Dries aprende como cuidar de Philippe. Ele deve aprender a estimular as pernas dele, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam constrangedoras quando Dries descobre que precisa colocar meias altas em Philippe até limpar seu traseiro depois que ele usa o banheiro, mas, por mais que ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte de seu trabalho. Mais tarde naquela noite, enquanto ele está desfrutando de um lanche no telhado, ele é interrompido por Elisa, a filha de Philippe, e seu namorado Bastien, que estão procurando um lugar privado para namorar, e ele os expulsa depois de se recusar a compartilhar sua cerveja. Dries rapidamente se acostuma com a rotina diária com Philippe, mesmo que inicialmente cometa alguns erros dos quais aprende, como entregar o telefone a Philippe em vez de colocá-lo em seu ouvido ou esquecer o monitor de bebê enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar correspondências em diferentes pastas, a maioria das cartas que ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas privadas que ele não tem permissão para olhar. Quando ele encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, ele decide começar um arquivo só para esses panfletos em vez de jogá-los no lixo, como Philippe diz. No entanto, não é só trabalho nesta nova vida. Dries ainda faz questão de se divertir, continua tentando flertar com Magali sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama.
Uma manhã, após Yvonne entrar em seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ela ainda não comenta sobre isso. O trabalho de Dries hoje é dirigir Felipe pela cidade, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse uma carga, então, em vez disso, ele o leva em um dos carros sofisticados que raramente são usados. Felipe, que inicialmente pensa que isso não é adequado e diz que eles deveriam ser pragmáticos, logo se empolga com a ideia de um passeio mais rápido e menos monótono, embora Yvonne ainda desaprove. Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada deles, ignorando a placa na porta que diz ser proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela frente da camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Dries considera não valer o dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente seu, que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, já que ele pode ser violento. Também descobriram que ele tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa, ele aprecia Dries porque ele não o tem pena e não se importa de brincar com ele. Após outra tentativa fracassada de flertar com Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Alegando ser uma conversa privada, Yvonne desliga o monitor de bebê e prossegue para explicar o que está acontecendo. Felipe tem uma correspondente chamada Eleonore, essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente, sua relação é puramente epistolar. Falando de amor, Dries brinca com Yvonne sobre os olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindo do monitor de bebê. Felipe está com dificuldade para respirar. Incapaz de ignorá-lo, mesmo que tente, Dries vai até seu quarto e o guia gentilmente durante o ataque com palavras calmantes e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe eventualmente adormece, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita, ele coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e o leva para fora por um longo tempo, e agora, mais relaxado, ele explica a Dries que o remédio só pode fazer tanto e às vezes ele experimenta dores fantasmas. Quando vem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher devido à sua condição, mas que ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando massageiam suas orelhas, pois são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Dries compartilha um de seus cigarros com Felipe, que inicialmente é cético, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi então que eles adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e o parapente lhe proporcionava isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo fez cair e quebrar as vértebras, embora ele ainda pense que seu verdadeiro handicap não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Após mais brincadeiras, Felipe se lembra da data e percebe que Dries passou seu período de teste de 1 mês, e agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar devolvendo o ovo Fabergé que roubou, pois era um presente de sua esposa, que lhe davam todos os anos, e ele tem exatamente 25, correspondendo ao tempo deles juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Mina quando ela está saindo da escola, que está um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também diz a ele sobre alguns policiais que têm ligado para a sua casa. Depois, ele visita a dama, que confessa que foi pego com 30 gramas consigo. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem permissão para estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore e para Magali. Ele acha essa prosa roxa muito chata e que Felipe deveria ser mais direto, também fica perplexo ao ouvir que isso tem acontecido há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele o toma como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa vai tão bem que Felipe agora está ao telefone com ela o tempo todo, até mesmo pouco antes de ele e Dries irem à ópera, durante a qual Dries ri e faz piada dos figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonore e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele está pintando, Elise rompe em seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico.
Irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que atualmente pede a Yvonne para mudar a foto escolhida para uma de quando ele não era quadriplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes, bem antes de Drizzy romper na sala, reclamando sobre Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Felipe se compromete a falar com ela, mas fica principalmente surpreso quando Drizzy deixa escapar que ele tem pintado. Os dias continuam a passar, e a amizade entre Felipe e Drizzy continua a crescer. Drizzy o leva para brincar na neve e o traz consigo quando sai para correr. Felipe lhe compra seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Drizzy o ouve através do monitor de bebê. Quando Drizzy termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que o esbofeteia quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete tentar vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, aproveitando coisas como conseguir um carro mais rápido, compartilhar cigarros e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não está muito animado. Todos os anos, ele finge estar surpreso por estarem fazendo uma festa e tem que encontrar todos esses parentes que só vêm vê-lo nessa data para conferir se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bastante chato. Enquanto ele e os convidados aproveitam um pouco de música clássica ao vivo, Drizzy procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado alguns comprimidos de Yvonne, que não a mataram como ela esperava. A razão pela qual ela está triste é que Bastien terminou com ela e a chamou de fácil, então ela pede para Drizzy conversar com o rapaz, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe mostra a pintura de Drizzy para um parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Drizzy volta à sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe conta que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão um pouco tensas no momento, dando esperança a Drizzy. À medida que a festa começa a diminuir, Felipe faz Drizzy ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue responder com piadas. Após a banda terminar, ele traz seu iPod toca Boogie Wonderland de Arf, Windfire antes de começar a dançar bem no meio da pista. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, o que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Drizzy abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que é bastante bonita, e diz a ele que eles deveriam se encontrar na próxima semana quando ela visitar Paris. No dia do encontro, Yvonne e Drizzy vestem Felipe com dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E já que é Yvonne quem levará Felipe ao encontro, Drizzy usa seu dia de folga para visitar Bastien e ameaçá-lo até que o garoto aceite se desculpar com Elise e trazer croissants para ela todos os dias. Ele também pede para ele arrumar o cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando por Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar 1 hora, Felipe desiste, liga para Drizzy para pedir que ele o leve embora e então deixa o restaurante sem perceber que Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Drizzy com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que conseguiu vendendo a pintura, fazendo-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Felipe decide ir de parapente, arrastando Drizzy junto também. Drizzy inicialmente não quer nada com isso, mas depois de entrar em pânico, ele acaba aproveitando a experiência. Quando eles retornam para casa, a dama está lá esperando por Drizzy e é repreendido ao ver as cicatrizes em seu rosto. No entanto, a dama ainda se recusa a contar a Drizzy o que está acontecendo em sua vida, então Drizzy o faz esperar em seu quarto enquanto ele liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Drizzy olhar uma pintura com ele, ele pergunta sobre sua família, sobre a qual Drizzy inicialmente não quer falar, mas acaba cedendo. Acaba que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais não são realmente seus pais, eles são sua tia e tio. Eles o buscaram no Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu verdadeiro nome é Bakari Bazari, mas porque outros garotos tinham esse nome, eles o chamaram de Drizzy, que se tornou Drizzy. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber, e após a morte de seu tio, vieram outros homens e mais filhos também. Da mesma forma que Drizzy falou com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Drizzy para que ele possa estar com sua família, pois não pode passar a vida toda cuidando de um homem velho. Na manhã seguinte, após Bastien trazer seu croissant diário enquanto usa um penteado melhor, Drizzy arruma suas malas e se prepara para partir. Magali vem se despedir e,
Quando Driss tenta flertar com ela uma última vez, Magali apresenta seu significativo outro, Fred, que é uma abreviação de Frederic, e acaba que Magali não se interessa por homens, e Driss desiste na hora. Ao sair da casa, ele devolve o monitor de bebê para Yvonne e a provoca por ter mentido sobre Magali só para mexer com ele. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhantes que ele havia começado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que ele havia escolhido está escondida lá. Driss joga fora o arquivo, mas guarda a foto para si. Uma vez lá fora, ele encontra um carro bloqueando a entrada novamente, então ele pede para que o motorista se afaste, mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando Adam o repreende por isso, Driss diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe deles na estação enquanto, de volta a casa, Felipe está tendo seu primeiro jantar com seu novo cuidador, que é enfadonho e chato, e Felipe decide deixá-lo sem sequer dar uma mordida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, não há ninguém para repreendê-lo por isso. Conforme os dias passam, Driss volta à sua vida antiga. Ele volta a sair com seus amigos de antes e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando ele vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador ao se chamar de pragmático e usar todo o conhecimento de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Felipe continua a desgostar de seu novo cuidador e está constantemente mal-humorado. Uma noite, ele recusa qualquer ajuda na casa para lidar com sua dor fantasma, então Yvonne liga para Driss e pede para ele voltar. É assim que eles se encontram na situação desde o início, com os policiais os perseguindo primeiro e depois os acompanhando ao hospital. Depois daquela pequena aventura, Driss leva Felipe até a costa, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo para almoçar em um restaurante, mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Driss lhe deseja sorte e finalmente lhe devolve o ovo antes de sair, e Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é sua acompanhante, Eleonore, que fica encantada em vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozzo de Borgo agora mora no Marrocos, casou-se novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss, na verdade chamado Abdel Yasmin Sela, tem sua própria firma e também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam sendo amigos muito próximos até hoje. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.